com a presença do Dr. Joel Renaud. O Dr. Joel Renaud já esteve conosco em outras oportunidades, mais recentemente esteve também com os nossos alunos do 7º ano ao ensino médio, para tratar de um tema extremamente importante, ligado à preservação da vida, e que está sendo uma campanha mundial, né? O Setembro Amarelo, e que nós queremos trazer aqui algumas reflexões para que as nossas interações com os nossos filhos, com as nossas crianças ou adolescentes, sejam as mais adequadas possíveis. O Dr. Joel, ele é Dr. Joel Renaud Júnior, é professor doutor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto de Psiquiatria da USP, médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador da Comissão de Estudos e Pesquisas de Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso espaço. Muito obrigada por ter se disponibilizado a trabalhar conosco hoje. Fique à vontade. Obrigada e boa palestra para todos. Então, em primeiro lugar, uma boa noite a todos vocês. Eu espero que seja uma noite bastante proveitosa a todos os pais, aqui de filhos do Sagrado, os externos também. E deixando claro a vocação do Sagrado em relação a essas palestras, a esses trabalhos. E antes de começar, eu tenho que falar algo que vocês não sabem. Eu estive aqui no DIP, que é aquele encontro, foi no mês de maio. Eu estive aqui no DIP no mês de maio para falar sobre medicina com os alunos do ensino médio. E eu venho aqui falar sempre sobre medicina com esses alunos. E na ocasião, há muito pouco tempo, tinham acontecido 4 tentativas de suicídio entre os alunos de medicina da faculdade onde eu leciono, que é a Faculdade de Medicina da USP. E eu conversei com a irmã Conceição a respeito, e a gente tinha, assim, um projeto de fazer essa palestra, antes, inclusive, da dor e da tristeza do falecimento do menino Mateus, que muitos de vocês tiveram o prazer de conhecer, um menino adorável, enfim. Então, essa palestra, na realidade, ela já tinha sido pensada antes dessa situação extremamente trágica. E eu espero que a gente possa fazer uma corrente e se unir, porque é uma área densa, é uma área onde, ao longo de vários séculos, a gente pode dizer que foi negada, negligenciada. E a falta de conhecimento, a falta de pesquisa, sem dúvida alguma, foi um grande retrocesso. Só recentemente, nas últimas décadas, principalmente nesta última, é que o tema foi efetivamente abordado de uma forma mais aberta. E eu prometo, aqui, antes de começar, que estarei aqui depois para responder a todas as perguntas e dúvidas de vocês. Então, a gente hoje só sai daqui quando todos tiverem feito a sua pergunta. A não ser que a irmã me expulse daqui, daí eu vou ter que sair, né? Mas, assim, prometo responder a todas as perguntas de vocês. Não vai ser só um monólogo. Então, nós estamos fazendo a campanha do Setembro Amarelo. É uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Nós temos até uma cartilha a respeito do tema. Definição, em primeiro lugar, de suicídio, vocês todos sabem, é um ato deliberado de autodestruição, executado pelo próprio indivíduo, logicamente, cuja intenção seja a morte, de forma, lógico, consciente e intencional, mesmo que ambivalente. Então, é muito comum essas pessoas terem pensamentos ora de morte, ora de vida, enfim, isso
a gente tem uma grande flutuação do conteúdo desses pensamentos, o que a gente chama ambivalência, uma contradição, usando um meio que acredita ser letal. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento suicida, os pensamentos, os planos e as tentativas de suicídio. Um dado importante é que 50% dos adolescentes têm pensamentos suicidas por um período maior do que um mês. Tá? Então, pensamento suicida não significa, logicamente, que vai haver uma tentativa de suicídio. Mas esse é um trabalho dinamarquês muito importante e atual, mostrando a alta prevalência de pensamentos suicida na população de adolescentes. Eu tenho certeza que alguns de vocês, quando foram adolescentes, devem ter tido pensamentos, se não suicidas, pensamentos de morte. Eu mesmo confesso que eu tive. Né? Então, eu acho que é muito comum e os pais precisam ficar bastante atentos. Né? Então, o suicídio, infelizmente, ainda continua um assunto cheio de tabus. Né? A gente vê suicídio na Bíblia, Saul, Sansão, Judas, remonta à Grécia e à Roma antigas. Estudiosos como Marx, Durkheim, Freud, Nietzsche, Schopenhauer, enfim, sempre falaram sobre o tema. E é um assunto complexo com múltiplas faces. Então, cada suicida tem uma complexa interação de fatores biológicos, incluindo genéticos, fatores psicossociais, fatores ambientais, fatores culturais, fatores morais e até religiosos. Então, não há uma receita de bolo. A gente tem, na realidade, um desfecho único, mas os fatores, eles variam de pessoa para pessoa. Então, assim, em algumas questões filosóficas, o sentido da vida, biológicos, neurotransmissores e papel dos genes. Neurotransmissores vocês devem saber, mas eu vou só falar, são mensageiros químicos cerebrais que fazem a conexão entre uma célula nervosa e a outra. Serotonina, por exemplo, é um deles. Sociais, contexto relacional amplo e restrito. A gente sabe que em momentos de turbulência sociopolítica no país, como esse momento que nós vivemos aqui, o número de suicídios ele aumenta. Em crises econômicas, o número de suicídio também aumenta. A gente tem uma desorganização do indivíduo nessas situações. Tem até um termo que a gente denomina anomia em relação a essas turbulências sociais que começaram a partir do advento do capitalismo, e a gente sabe que há pessoas que perdem, inclusive, a sua própria identidade nessas situações. Vocês devem lembrar da crise, lá o crack da Bolsa de Nova York em 1929, onde nós tivemos um número elevado de suicídio de pessoas que perderam todo o capital que tinham. Então, o governo tem, sim, responsabilidade também nessa história. Psíquicos, pulsões de vida e de morte, saúde mental, que a gente vai detalhar adiante. Jurídicos, quem tem o direito de escolher sobre a vida, questão do livre-arbítrio. Religiosos, a vida como presente divino, e culturais, em muitas culturas, infelizmente, é um assunto proibido. As pessoas, elas acabam não dialogando sobre o suicídio com os filhos. Mitos importantes sobre o comportamento suicida. O suicídio é uma escolha individual. Tem gente que fala isso, suicídio é uma escolha individual. Agora, como uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, de depressão, que tem uma capacidade, uma percepção da realidade alterada, pode ter livre-arbítrio? Sendo que a maioria das pessoas que se suicidam tem um quadro psiquiátrico, entre eles o da depressão. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, terá risco de suicídio pelo resto da vida. É outro mito, é outro tabu, é falso. Na realidade, quando você trata adequadamente uma pessoa que tem esses pensamentos, que sofre de um distúrbio mental, ela pode
não ter um potencial suicida pelo resto de sua vida. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Esse é gravíssimo. E, inclusive, alguns profissionais despreparados participam disso. Falam para os pais, seu filho quer chamar a atenção. Isso é coisa de adolescente. Isso é profissional mal preparado, mal formado para lidar com esses jovens. 2,5% apenas dos casos de suicídio na adolescência foram para chamar atenção. E não interessa se é para chamar atenção ou não. Interessa que um adolescente impulsivo, no momento de desespero, de desesperança, ele pode se concretizar a morte. E esses profissionais deveriam ser mais preparados e responsáveis antes de falar para um pai e para a mãe que o filho não tem nada, que é só coisinha de adolescente. Opa. Outra questão importante, se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor. Normalmente significa que o problema já passou. Então essa é outra armadilha, né? A criança chega, vai viajar, vai de repente para algum lugar interessante, e fala para o pai que está bem. Então, isso aí era só coisa mesmo da adolescência. Então é aquela melhora perigosa que os pais perdem totalmente a vigilância e essa criança depois vem a cometer um suicídio. Então esse acompanhamento é muito importante. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora, está fora de risco. Não necessariamente. Gente, depressão é uma doença neurobiológica, depressão não é frescura. Depressão, quem tem que tratá-la é psiquiatra, e não clínico geral despreparado, como eu vejo em muitos casos. Subtratando e diagnosticando de forma errônea. Pouquíssimos médicos de outras especialidades estão preparados para lidar com depressão. Depressão é uma doença complexa, heterogênea, é uma doença multifatorial. E só o especialista, que é o psiquiatra, que não é médico de louco, é que está preparado para lidar com depressão. Eu trato de pessoas que estão sofrendo, não pessoas que estão fora do seu juízo. E são pessoas que são líderes na sociedade, são médicos como eu, são desembargadores, são professores, enfim, profissionais extremamente bem-sucedidos. Qualquer um de nós aqui dentro, independente de ter mais ou menos dinheiro, independente de suporte ou não sócio-familiar, que são fatores, no caso do suporte sócio-familiar, protetores, a gente pode sim sofrer de depressão, então tem que quebrar esse tabu. Quando o indivíduo, não devemos falar sobre o suicídio, porque isso aumenta risco. Então o pai, a mãe, acha que é melhor, por exemplo, não falar, porque isso aumentaria o risco. E pior é que tem profissionais que também estimulam isso. Não comente o caso que houve lá, porque isso pode estimular o seu filho. Isso, com todo respeito, é ignorância. Isso não é um pensamento possível hoje em dia. E é proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Outro tabu. A mídia precisa, com responsabilidade social, abordar sim o tema suicídio. E isso temos trabalhos que mostram a eficácia. Então, nós temos 172 países listados pela OMS, as taxas de suicídio no Brasil, infelizmente, cresceu bastante. Suicídio, isso é importante vocês guardarem, é um problema de saúde pública. Suicídio é um problema hoje de saúde pública. Em 2012, cerca de 800 mil pessoas morreram de suicídio em todo o mundo. Em 2020, a previsão de aumento é para 1,5 milhão de mortes. É muita morte por suicídio. Olha a idade, de 15 a 34 anos, está entre a segunda maior causa de morte. Justamente a população mais jovem, mais produtiva. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio.
e a cada 3 segundos uma pessoa tenta. Então, se isso não é um problema de saúde pública, eu pergunto respeitosamente a todos vocês, o que é? Então, é uma questão de responsabilidade de todos nós da sociedade. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios, praticamente 12 mil suicídios em 2012. Importante, pessoas que tentaram previamente o suicídio, elas têm uma chance de 5 a 6 vezes maior de tentarem novamente o suicídio. 50% das pessoas que concretizaram o suicídio são pessoas que, na realidade, já tinham tentado previamente o suicídio. Então, é muito importante esses jovens que eventualmente tentaram suicídio, mesmo que o pai fale que foi para chamar a atenção, né? De repente, pode ser que uma menina falou, mãe, se a senhora não me der isso, eu vou me cortar. Então, mesmo nessas situações, é importante não se ignorar, porque pode não ser coisa de adolescente, como as pessoas falam. O Brasil é o líder entre os países latino-americanos. 50% das mortes violentas acabam sendo por suicídio. E, por incrível que pareça, Uruguai e Argentina ganham do Brasil também em algumas situações. Uma situação muito impactante do suicídio é que tem um sério impacto em pelo menos outras 10 pessoas. Então, quando um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma criança perde um parente, um familiar, um amiguinho por suicídio, todo mundo, de alguma forma, também é afetado por isso, do ponto de vista emocional. E essas pessoas, elas precisam ser cuidadas também. Então, isso é uma mensagem muito importante para quem já teve que trabalhar com esse luto, que é um luto muito difícil de ser elaborado. Segunda maior causa de morte, como eu já falei, entre pessoas de 15 a 34 anos. Olha só, mortalidade por causas médicas. Todas vêm caindo. Acidentes no mundo, AIDS, doença cardíaca e o suicídio. Suicídio não, percebem? Então, mostrando o quanto é um assunto que ainda é subtratado na nossa sociedade. Causas mortes, por exemplo, olha só, o Parkinson aqui, suicídio. Então, suicídio causa mais morte que doença de Parkinson, que HIV, AIDS, que asma, que outras doenças clínicas, mostrando a importância. Uma questão muito difícil é pesquisar sobre o suicídio, logicamente, porque as pesquisas, como vocês sabem, começam sempre em modelos animais, e pesquisar sobre o tema é um assunto bastante árduo. Olha os gastos em pesquisa médica, como os gastos com suicídio são os menores. Então, todo mundo dá importância a uma série de questões que precisam também ter importância, logicamente, mas em relação ao suicídio, poucos dão importância. É importante a gente saber que há um desequilíbrio, tanto em pesquisa como em ações públicas relativas ao suicídio. Fatores de proteção existem, né, formando as estratégias de prevenção, isso é muito importante, assim como os fatores de risco, entre eles o próprio descaso governamental. Esse é um diapositivo mostrando para vocês que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, embora as mulheres costumem tentar mais o suicídio. E por quê? Porque os homens, geralmente, incluindo os adolescentes, eles usam de métodos mais letais. Então, armas de fogo, de repente se atirar na frente de um carro, enforcamento, estrangulamento, etc. Então, as meninas, elas costumam tentar mais vezes o suicídio do que os meninos, só que os meninos, eles são mais letais e acabam tendo uma efetividade maior.
Então, como avaliar o potencial suicida? Como reconhecer os indivíduos suscetíveis antecipadamente? E quando liberar o paciente pós-tentativa e que sobreviveu? Então, não há testes ou critérios que estabeleçam quem irá ou não cometer o suicídio. Como eu já disse para vocês no início, é singular e particular. Agora, a gente tem como rastrear os fatores de risco e minimizar, logicamente, a chance de perder, tragicamente, um filho, uma filha, por essa causa. Então, eu vou falar de alguns fatores fixos e alguns fatores modificáveis, potencialmente, sobre os quais a gente pode intervir. Fatores fixos: gênero, idade, grupo étnico. Infelizmente, a gente também tem jovens que são vítimas de preconceito racial, pessoas que, na realidade, têm um conflito em relação à identidade sexual, formam um grupo de pessoas mais vulneráveis, principalmente quando não são acolhidas ou ouvidas pelos familiares. Tentativas prévias, isso é o principal fator de risco ao lado dos transtornos mentais, né? Isso daqui eu já falei também. Fatores modificáveis potencialmente: acesso a meios. Infelizmente na internet tem questões excelentes, mas tem outras questões perniciosas. E de forma democrática, com diálogo, os pais precisam sim acompanhar o acesso de seus filhos via celular, via tablet, via notebook, em muitas situações. Transtornos mentais, que eu vou dissecar melhor. Doenças físicas. Olha, uma questão importante também, há alguns medicamentos, por exemplo, crianças que têm asma, essas crianças costumam tomar corticoides. Há crianças que, por exemplo, têm as famosas espinhas, costumam tomar um remédio que talvez o filho de vocês já tenham tomado, Roacutan. Há alguns medicamentos que podem ocasionar depressão e até pensamento suicida. Então, é muito importante vocês conversarem com o pediatra, principalmente se essa criança já teve histórico de depressão. Por quê? Porque esses medicamentos, eles podem sim induzir pensamentos suicidas, tá? Isso eu canso de ver na minha prática clínica. Isolamento social também é outro fator importante. Ansiedade é um mal da sociedade atual. Tem crianças, logicamente, que se cobram demais, é uma questão individual delas, e os pais devem, é claro, oferecer ajuda para que elas melhorem essas questões, mas tem pais também que cobram exacerbadamente das crianças. Fora alguns colégios, não é o caso do Sagrado, e estou falando isso de forma muito honesta, que eu vivencio a realidade aqui, mas tem alguns colégios que tratam as crianças, os adolescentes, como mini executivos, para uma competição exacerbada, porque tem que ser forte para passar no vestibular. Então, as crianças hoje vivem para estudar. Tem colégio aqui em São Paulo que é uma loucura, o volume de lição de casa, é prova toda semana. Para que tanto estresse também com os nossos jovens? Eu tive uma infância, juventude lúdica, e aposto que muitos de vocês também, e nem por isso somos prejudicados. Eu passei em 2 das melhores escolas do país, primeiro na Escola Politécnica de Engenharia, depois em Medicina na USP. Então eu acho que tudo tem o seu momento, e eu vejo hoje também um nível de estresse, de cobrança, e essas crianças ficam com muita ansiedade, algumas começam a roer demais a unha, arrancar cabelo, e a se mutilar. Tá? Eu aposto que tem pais aqui que nem sabem que o filho está se cortando. E você está chutando. Não, eu não estou chutando. Eu dei uma palestra para o filho de vocês, e muitas crianças dóceis e adoráveis vieram no final falar aqui para mim que estavam se cortando. Então é importante dialogar com os filhos, não ter uma postura repressora, e sim uma postura de diálogo, acolhedora o tempo todo, porque o adolescente já tem uma dificuldade muito grande de se expressar e de se comunicar, né? Então, quando ele não encontra um acolhimento, fica mais difícil ainda. Desesperança, insatisfação
Isso daqui é mais para o público adulto, sem dúvida alguma. Então, esses 56%, infelizmente, quase 60%, morrem na primeira tentativa de suicídio, né? Então, daqueles que têm ideação, pensamentos, tal, 1/3 mantém por 10 anos. Às vezes a gente percebe que as pessoas, antes da primeira tentativa de suicídio, elas acabam tendo esses pensamentos por 10 anos e ninguém percebe, ninguém descobre nada. Isso eu já falei também, é desnecessário, dos métodos comuns de suicídio. Né? Agora eu vou falar de algo importante, que é suicídio e distúrbios psiquiátricos. Distúrbios mentais estão associados com praticamente 94% de todos os suicídios. Então, embora nem todos os suicídios sejam decorrentes de transtornos mentais, mas é um índice muito alto e isso deve ser avaliado com muito cuidado. Ele não é condição necessária, mas não suficiente para um comportamento suicida, a presença de um transtorno mental. Olha só que ilustra suicídio e doenças mentais. Se a gente somar transtornos de humor, né, que dá praticamente 36%, e transtorno por uso de substância psicoativa, vai dar quase 60% de taxa de suicídio por depressão e uso de substância psicoativa. E a gente vê que o uso de álcool é cada vez mais precoce nos adolescentes. Hoje a gente vê adolescentes sem exagero, de 12, 13 anos que já bebem muito. Né? E às vezes crianças de 16 anos que vão em algumas festas de milionários por aí e que tem o famoso open bar, né? Que é uma total irracionalidade. Um pai patrocinar esse tipo de evento para jovens menores. Opa, tá nervoso aqui o negócio. Aqui. Então, a depressão, né? Depressão, a gente tem fatores genéticos, como eu já citei, gênero. As mulheres, as meninas, têm uma taxa de depressão maior do que a dos meninos, tem uma vulnerabilidade às questões hormonais. Então, meninas com 13, 14, 15, 16 anos, com TPM importante, é bom também se investigar, porque a tensão pré-menstrual tem uma ligação muito grande com depressão. Hoje, inclusive, a TPM mais grave é considerada um subtipo de depressão pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental da Associação Americana de Psiquiatria. Então, é muito importante se avaliar isso, transtornos de personalidade e fatores ambientais. Infelizmente, a gente também tem no Brasil histórico muito de abuso físico, abuso sexual, na infância, na adolescência, e as meninas são as maiores vítimas, sem dúvida alguma, e essa experiência traumática também pode gerar depressão anos mais tarde. Então, crianças, falando dos sintomas da depressão, você tem que ter uma persistência dos sintomas por pelo menos 2 semanas, na maior parte dos dias, causando uma incapacitação funcional, causando muitas vezes sintomas físicos. Então tem crianças que começam do nada, a ter vômitos, fazem vários exames, e aquilo tem um quadro, às vezes, de depressão, ou depressão com ansiedade associado. Dores inexplicáveis, enfim. Então é muito importante ficar de olho nisso, além da queda do rendimento escolar, às vezes sensação de cansaço. Adolescentes já têm mais alterações comportamentais, agressividade, alteração no apetite, pensamentos suicidas, isolamento social. O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, né? Nisso nós somos os piores. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina. Então, são dados bem recentes. Agora eu vou falar um pouquinho de suicídio e serotonina. Serotonina eu já expliquei para vocês
do que se trata, né? Então, a ideia desse estudo foi medir o nível de ácido hidroxiindolacético, tá? Esse nome complicado aqui, para quem não é médico, ele é um metabólito da serotonina. Então, ele indiretamente dá um nível de serotonina no organismo da pessoa, tá? Então, mostrando o quê? Mostrando que, vamos observando aqui, nesse nível mais baixo de serotonina, é onde a gente tem pacientes que se suicidaram e pacientes com tentativa de suicídio violentas. Então, assim, uma questão genética envolvendo os genes relacionados à serotonina, em alguns casos de suicídio, tá? Não estou aqui reduzindo o suicídio a uma questão genética, até porque em psiquiatria, em saúde mental, são vários genes envolvidos. A gente chama isso de poligênico, tá? E um gene influencia no outro, e muitas vezes há uma modificação genética, inclusive dentro do útero da mãe. Hoje a gente tem trabalhos que nós chamamos de epigenética, que são modificações genéticas, muitas vezes, por mães que passaram por um estresse. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem alterações genéticas nas crianças que estavam dentro do útero das mulheres que vivenciaram 11 de setembro, com aquele ataque terrorista, né? E a gente tem outros trabalhos muito interessantes. Então, mamães que passaram por uma situação estressora difícil durante a gestação, ou quadros de infecção, desnutrição, isso pode levar a uma alteração genética e predispor lá adiante essas crianças a terem uma maior prevalência de transtornos mentais. Claro que isso não é culpa de ninguém, né, de ter passado por uma experiência. Eu estou apenas falando as possibilidades que existem além dos fatores socioculturais, ambientais, né? Então, falando um pouquinho de genética, eu já citei basicamente tudo anteriormente, desnecessário. Agora eu vou mostrar um vídeo, ele é bastante curto. Esse vídeo, ele é a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem um canal interno, é um canal educativo. E o presidente de 2010 a 2017 foi o Antônio Geraldo. E ele hoje é presidente da Associação de Psiquiatria da América Latina, que chama APAL. E ele entrevistava alguns psiquiatras, e nós temos lá a ABP, na Associação Brasileira de Psiquiatria, as comissões. Eu, por exemplo, coordeno a Comissão de Saúde Mental da Mulher, e eu tenho uma grande amiga, Alexandrina Meleiro, que coordena a Comissão de Suicídio. Então, ele faz uma entrevista muito legal e curta com ela a respeito do tema. Olá, seja bem-vindo ao canal da Psiquiatria, Educação de Qualidade para a População. Nós vamos entrevistar agora a médica psiquiatra Alexandrina Meleiro. Nós queremos falar um pouco sobre suicídio, genética e possível prevenção do suicídio naquilo que você pode fazer. Na verdade, Alexandrina, o suicídio, ele tem alguma origem hereditária, familiar, sanguínea, como diz a população? É importante porque, assim, há diversos estudos mostrando que a genética no suicídio tem, sim, a questão da herança familiar, e familiares, pais e mães que suicidaram, a chance de alguém ter é 4 vezes maior do que na população geral. Mas, se nós fizermos prevenção, a pessoa não for submetida a estresse, tiver, assim, gostar do que ela trabalha, se ela se evitar o uso de drogas, fizer coisas que vai favorecer com que ela não venha a desenvolver nenhuma doença emocional ou mental, ela vai estar muito longe de ter risco de suicídio e comportamento de suicídio. Por isso é importante, todos nós, quando temos uma pessoa à nossa frente que tem pensamentos, tem comportamento, que ela seja orientada a não abandonar tratamento, a sempre estar em acompanhamento médico, de que a família apoie e seja sempre parceiro desta pessoa em todos os tratamentos, de que no trabalho ela também seja recebida e possa dar continuidade ao seu trabalho, às suas coisas, mesmo tomando medicação, e que os médicos de todas as especialidades não sejam contra, não tenham estigma porque ela toma remédio. Isso é fundamental, que ninguém estimule ela a interromper um tratamento que só o próprio psiquiatra da pessoa está autorizado a fazer, porque ele vai avaliar cada situação, cada momento adequado.
Importante também, quando falamos em prevenção, que muitas substâncias podem favorecer determinados quadros depressivos. Então, às vezes, um tratamento dermatológico, um tratamento com corticoide, com anticoncepcionais, com antihipertensivo, o médico vai saber se essa pessoa tem ou não familiares que tiveram risco de suicídio e, assim, vai poder dar as medicações adequadas para que não haja uma precipitação e aí, consequentemente, um final trágico. Queremos sempre prevenir, não remediar o suicídio. Alexandrina, muito obrigado pelas informações. Este é o canal da psiquiatria com mais... Então, assim, alterações psicopatológicas da depressão, apatia, dificuldade de concentração, de memória, essa questão do humor, que eu já falei também, principalmente desesperança, irritabilidade, culpa excessiva, baixa energia, alterações do apetite, do sono, motora, lentificação, mas tem crianças que às vezes ficam agitadas ou inquietas, tá? Prevenção de drogas é fundamental. A gente mostrou que o uso de drogas é sim um grande fator de risco para o suicídio. Então começa com a experimentação, uso regular, uso frequente, abuso, dependência. Uma questão que me incomoda muito como médico que estuda seriamente essas questões é ouvir, inclusive do senhor Fernando Henrique Cardoso, a respeito dessa história da maconha. Hoje a maconha tem 5 a 7 vezes mais concentração de THC. É uma maconha manipulada erroneamente pelas pessoas para tornar as pessoas dependentes. Então o uso da maconha, ele não é inócuo, como a pessoa pensa. Eu recebo casos de adolescentes, por quê? Porque na adolescência a gente tem um mecanismo chamado de poda neuronal. Tá? O cérebro ele está em desenvolvimento, ele vai se desenvolvendo e é onde a maconha afeta mais. E a gente tem trabalhos seríssimos de maconha causando surtos psicóticos nos jovens, esquizofrenia. Então, eu acho que cada um deveria falar do que vive, do que estuda, seja quem for. Aqui no Brasil tem muito palpiteiro, é um país dos achismos. Tá? Então pode ser Fernando Henrique, pode ser quem for, mas nesse assunto ele é um analfabeto e deveria calar a boca com todo respeito. Então assim, uso frequente, abuso que vai à dependência. Finalizando em relação à maconha, que muitos acham que é uma droga inócua, 10% dos adolescentes hoje comprovadamente são dependentes da maconha. Então é um fator também que os pais devem ficar muito atentos. Isso já foi basicamente falado. Agora vamos colocar os 6 Ds, né? Situações de alerta, de risco possivelmente iminente de suicídio, o desespero, a desesperança, o delírio que muitas vezes algumas crianças podem ter numa situação de doença ou numa situação de uso de determinadas drogas, o desamparo. Sentimento de desamparo não significa que às vezes essa criança seja uma criança desamparada, mas como como ela se sente. Depressão e a dependência química. Então, essas crianças elas têm na realidade uma dor intolerável, elas não suportam, interminável, para elas o sentimento é de uma dor sem fim. E inescapável, ou seja, elas não veem uma luz no fim do túnel. É uma dor dilacerante que muitas vezes elas não conseguem compartilhar com os adultos. Por quê? Porque tem um estreitamento cognitivo. Chega uma hora que a pessoa ela não consegue ter um repertório cognitivo a ponto de ver uma luz no fim do túnel. E a única saída para ela nessa situação extrema é o suicídio. Então, se ela não se comunica com ninguém, né, se ela não se sente ouvida, até por profissionais, parece um paradoxo, né, mas tem profissionais que efetivamente não ouvem, e elas acabam, infelizmente, fazendo
a tentativa de suicídio. Aqui é uma figura, né, de um pintor norueguês mostrando uma cena de uma figura andrógena no momento de profunda angústia e desespero existencial, né? A psicopatologia, eu já falei de algumas questões, ambivalência, né? Desejo de viver e morrer, impulsividade. A gente tem trabalhos que adolescentes impulsivos, que usam álcool ou drogas, esses adolescentes com desesperança, baixa autoestima, isso é uma mistura explosiva, raramente esses adolescentes não tentam o suicídio. E chega numa hora que fica aquela rigidez, né? Os pensamentos, eles estão totalmente direcionados para um foco de falta de perspectiva para uma mudança de vida, né? Então, nessa situação, é realmente muito preocupante. Rede social é importante, tem o desafio da baleia azul, o jogo que mata, e eu achei engraçado que teve gente que foi aí na imprensa escrever bobagem, que isso daí era uma invenção, que isso daí não existia. E eu com colegas, comigo não tive, felizmente não tive nenhuma situação extrema, mas eu tive colegas que tiveram pacientes efetivamente participando desses jogos, comandados por bandidos, né, que parece que descobrem essas crianças mais fragilizadas emocionalmente e fazem uma manipulação, e não é um desafio coisa nenhuma, né? E a gente viu um crescimento muito grande do número de tentativas de suicídio entre os jovens, tabu e preconceito, estigma e sigilo, falta de conhecimento, atenção sobre o suicídio. Suicídio não é evento frequente. É uma outra questão também que as pessoas às vezes erroneamente falam. Suicídio é coisa para gente perturbada. Meu filho não tem risco. Lê do engano. Pensando assim é que a coisa pode dar errado, né? Então, tudo é coisa da adolescência, para chamar a atenção. Também lê do engano. E pior, com aval, às vezes, como eu já disse, de alguns profissionais preparados, né? Essa é uma série dos 13 porquês, ou 13 Reasons Why, né? Que vocês devem, alguns, terem assistido com os filhos de vocês. Espero que sim, porque foi uma série corajosa que encarou de frente essa questão do suicídio. E essa série, na realidade, foi uma série que levou a um aumento de 400% na procura pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que de forma anônima escuta as pessoas angustiadas. Então teve uma função social bastante importante. Esse menino, para quem não assistiu, era o melhor amiguinho, gostava da Hannah Baker, né, que era a protagonista da série, que foi a menina que no final se suicidou. E esse menino, ele ficou extremamente perturbado, como eu disse, com aquela situação. E uma pessoa extremamente perturbada, se sentindo culpada, responsável, e ouvindo as fitas dela, falando de todas as mazelas que os amigos tinham feito com ela na escola. Nossa, ele começou nessa cena a colocar essa angústia, esse desespero, de uma forma a acusar a escola, a acusar os amigos. E a gente sabe que não dá para acusar alguém, seja a escola, seja os amigos, como responsável por um desfecho trágico como o do suicídio. Mas é normal que as pessoas extravasem, principalmente os adolescentes, né? Porque realmente afeta a todos. Então é uma cena bastante impactante e que eu vou mostrar para vocês. Ei, Clay, estes são nossos novos alunos de intercâmbio. Eles se juntaram a nós nesse semestre. Esta é Junpei, este é Finn, Malá e Deep. Courtney e Clay ajudarão todos vocês. Eles são do Conselho de Honra e farão um tour com vocês. O tour dos informantes. Todos os segredos de que precisam saber. Tudo bem, ótimo.
Então, como podem ver, é um dos melhores estacionamentos de escola do mundo. E aqui fica a biblioteca, onde podem encontrar livros, mesas e cadeiras, todo tipo de coisa. Computadores de última geração, se a última geração foi há uns 10 anos. E bibliotecários simpáticos. Nem sempre brilhantes, mas simpáticos. Olha quem tá aqui, pessoal. Esses são Justin Foley e Zach Dempsey, estrelas do basquete da escola Liberty. Ô Justin, onde é que tá minha bike? O Justin roubou minha bike. Qual é? O que você tá fazendo? Tô fazendo um tour com os novos alunos de intercâmbio. Eu acho que eles deviam saber a quem pertence a escola, não é, gente? Clay. Tá bom, vamos em frente. Onde é que eu tava? O auditório. Bom, mas antes da gente ir, eu quero mostrar uma coisa super legal. Clay, para. Olhem esses armários. Parecem todos iguais, não é? Este aqui não. Este é especial. Pertenceu a uma garota que se suicidou. Clay Conley. Vocês estão vendo esses cartazes de não cometam suicídio nas paredes? Eles não estavam aí antes. Eles foram colocados porque ela se matou. E por que ela fez isso? Porque os garotos daqui a tratavam como merda. Você para com Mas isso. ninguém quer admitir isso. Então pintaram os banheiros e construíram um memorial porque essa escola é bem desse tipo. Todo mundo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. Vai vir à tona. Não é, Tony? Não é? Você sabe a verdade. Clay! É melhor você vir comigo agora mesmo. E vocês todos, voltem pra aula. Todos vocês pra aula agora. Bem-vindos à Escola Liberty. Vamos, Clay. Então, nos Estados Unidos, a gente sabe que tem muito bullying lá na sociedade americana. Aqui no Brasil tem, mas é bem menor, sem dúvida alguma. E ele mesmo, o Clay, ele se sentia muito culpado, né? Porque ao mesmo tempo que ele observava a Hannah deprimida, ele não conseguia, de alguma forma, abarcar toda essa preocupação que ele queria em relação ao sentimento dela e ajudá-la efetivamente, né? E às vezes a gente se preocupa com o outro, mas a gente não consegue se apropriar do sentimento do outro de forma a poder ajudá-lo. E é uma dor muito grande, e daí é normal as pessoas no desespero acusarem a todos que vêm pela frente, né? Amigos, escolas, universidade. Nas semanas passadas, tiveram 2 casos de suicídio numa universidade de Santos, um caso aqui em São Paulo. Então, e pior que essas universidades, elas abafaram. É a pior política possível nesses casos, infelizmente. Aqui, mostrando algumas situações que eu já falei, né? Mas os 13 porquês, né? Então, algumas crianças têm um senso de que elas falham, né? Um sentimento de que elas não dão conta, ficam exaustas, né? Muitas, como eu já citei, falta de um diagnóstico de transtorno mental, vítimas de racismo, né? A gente ainda tem muito preconceito na nossa sociedade contra pessoas ou de cor negra ou então pessoas de baixo nível socioeconômico. Então a gente sabe o quanto ainda há uma discriminação, histórico de abuso, opressão, muitas vezes, ou no ambiente escolar ou no ambiente familiar, anorexia emocional que a gente fala, sentimento de perda, o bullying, enfim, tem uma série de questões que podem levar ao suicídio. Circunstâncias dos fatos é muito importante. Crises vivenciadas pelo indivíduo e sua família. Às vezes todo o sistema familiar ele precisa ser cuidado, porque às vezes as famílias não olham, não percebem. Não é porque elas são ruins, não é isso. Não é um pré-julgamento do outro de forma superficial. Ninguém tem esse direito de fazer um pré-julgamento do pai, da mãe, que não percebe. Mas às vezes o próprio pai, a própria mãe, eles precisam também de uma ajuda em algumas circunstâncias, né? Há muitos sentimentos envolvidos, influência e peso de fatores ambientais. Então, crianças que se cobram muito, mais ansiosas, com traços de perfeccionismo, que não se sentem em condições, muitas vezes, de fazer uma escolha profissional. Às vezes, no DIP, quantos meninos não vieram para mim e falaram: eu sonho em ser médico,
mas o meu pai, que é médico, fala para eu não fazer de jeito nenhum medicina. Quer dizer, que ponto que chega, né? Às vezes o pai teve uma experiência ruim com a medicina, fez uma escolha que ele não queria ter feito, e ele passa esse trauma por tabela para o filho. Então tem que se tomar alguns cuidados, né? Para alguns o comportamento suicida pode ser interpretado, né, de maneira simplista, como racional. É muito fácil se fazer interpretações com o filho dos outros, né? Porque quando o filho é o filho de vocês, é dramático, né? Então, é fácil dizer que foi por A, por B, que não tem risco, etc., porque depois quem vai ficar com a conta, com a dor, com o sofrimento, é sempre o pai e a mãe, infelizmente. Eu não sei se vocês conhecem esse velhinho simpático, né? O Bauman, né? O Bauman, ele é um polonês, ele faleceu agora em janeiro de 2017, com 91 anos de idade. Ele é uma pessoa muito inteligente, na minha opinião, seria um Leandro Carnal melhorado. A modernidade, ele definiu a modernidade imediata, é líquida e veloz, mais dinâmica que a modernidade sólida que suplantou. A passagem de uma a outra acarretou profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana. O que significa isso? Significa que a modernidade líquida seria um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. E muitas vezes o jovem não consegue dar conta de tantas mudanças, de tantas pressões, de tantas cobranças que são feitas sobre ele ou sobre a sociedade, que repercute no indivíduo, né? Então tem isso. Não precisa ser uma cobrança necessariamente no indivíduo, mas no coletivo, e ele ainda como não tem uma maturidade emocional, um suporte, uma formação plena de sua personalidade, ele sucumbe. É a ponta mais frágil do iceberg. Por mais que a escola tenha boa vontade, um trabalho competente para fazer isso, muitas vezes é um processo lento que pode precisar de uma ajuda externa especializada. Então é muito importante lutarmos contra esse modelo onde o individualismo, a efemeridade dos relacionamentos, né? Hoje tem adolescentes que se sentem angustiados, né? Porque tem uma obrigação social de ir numa festinha, beijar 20 amiguinhas, 20 amiguinhos, etc. Tal. E assim, para quê? Para que nível de competição? Isso vai fazer bem para a autoestima daquele jovem? Raramente faz. Então, isso é uma situação que leva à reflexão. Então, e os jovens com isso? Longas jornadas online podem impedir o desenvolvimento de habilidades sociais, favorecendo o isolamento, né? Então, tem que também colocar um limite nessa história de tempo que o filho fica em computador, em jogos, plugado. É muito comum hoje nos restaurantes a gente ver crianças, adolescentes, nem conversando, nem dialogando. Na minha época, eu tenho 51 anos de idade, na minha época, jantar em família era sagrado, a gente conversava sobre o que tinha ocorrido no dia, sentia um comprometimento dos pais no sentido de suporte emocional. E eu era um adolescente que tinha diversas angústias, muito ansioso, e eu tinha esse suporte dos meus pais. Então eu acho que hoje também precisa ter um limite a tudo isso, né? Porque o outro efeito colateral é a impaciência, né? Os jovens, eles querem resolver o problema tudo rapidamente, né? Então, e que se não consegue, muitas vezes eles ficam desesperados, ficam angustiados. E daí vem o professor, vem o coordenador, e mesmo assim nem sempre tem o alcance necessário. E ele lembra que a internet, ele cria a ilusão de que nossos problemas serão resolvidos, mas em algum momento você vai ter que aterrissar para o mundo offline, né? Você vai ter que descer para o mundo real. E quando desce para o mundo real, essas crianças sofrem, essas crianças ficam confusas. E se não tem, nessa hora, uma família ao lado dando suporte, tudo fica muito pior. Então, eu achei interessante algumas reflexões do Bauman,
Porque realmente a gente tem uma dificuldade em adultos jovens de lidar com sentimentos negativos, né? E vontade de chamar a atenção podem levar os jovens a se automutilar. Essa criança está gritando por algo quando ela se mutila. Independente de ser um corte superficial, corte profundo, ela pode estar querendo chamar a atenção do pai e da mãe, como ela pode estar com uma dor psíquica tão grande que ela tem que se machucar para aliviar essa dor. Parece um paradoxo, uma contradição, mas é a realidade que acontece com muitos. E aí entra um dado que 70% dos jovens que se automutilam tentam em algum momento suicídio. E isso é muito sério. E tem crianças em todas as escolas, tá? Em todas as escolas que estão se mutilando e os pais não sabem. Não sabem. E os profissionais minimizam. Esse vídeo é muito bom, viu? Prestem. Just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual, Acting really down, crying all the time for no good reason. Or getting really mad. Not able to sleep. Or sleeping too much. Shutting her friends out or giving her stuff away. Acting reckless. Drinking, using drugs. Staying out late. Suddenly not doing stuff he used to love. or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes. Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not worth killing yourself over. It's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. a lot of people think about killing themselves. Adults and kids. Most of them never tried, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself, take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut, because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Então, mostrando o quanto é importante sempre estarmos, assim, sem dúvida alguma, muito atentos. Por quê? Porque muitos casos, às vezes, infelizmente incentivados até por alguns profissionais,
dizendo que o pai não pode interferir na privacidade do filho, que a adolescência é assim mesmo, que é normal ele ficar trancado, que aquela tristeza é passageira, e de repente o moleque está lá no quarto, escondendo remédio para se matar, escondendo até armas para se matar, e os pais, por privacidade, dita por um psicólogo, com todo respeito, idiota, mal formado, comem bola e depois ficam com essa culpa para o resto da vida, o que é uma dor profunda que só quem passa que sabe essa dor profunda que é perder um filho assim. E aqui mostrando o quanto o suicídio é importante vocês ficarem atentos o que está acontecendo, qual o significado que aquilo tem para aquela pessoa, né, o que ela está querendo comunicar com o pensamento suicida, por onde começar. E tem os alvos identificados para a intervenção, né? Abordar esses fatores desencadeantes, estressores modificáveis que eu já falei para vocês, abordar os traços mal adaptativos e dificuldade de lidar com problemas, que todos nós já tivemos dificuldade para lidar com problemas. Por que os adolescentes eles não têm? E por que a gente não pode oferecer uma ajuda, um suporte para eles, nem que se eu não tenho condição, então eu busco um auxílio com pessoas que possam efetivamente ajudá-lo, né? A chance de suicídio ela aumenta na proporção quanto mais fatores de risco estiverem presentes, né? Isso é um dado importante. Então, como eu já citei, um jovem impulsivo, que faz uso de álcool e drogas, que tem baixa autoestima, que relata uma desesperança, esse jovem, com certeza, ele tem uma chance muito alta de suicídio, né? Mas assim, o que faz a diferença entre a decisão de vida e morte não é só a presença de fatores de risco. Agora é importante também a presença de fatores protetores, que elas vão fortalecer as estratégias de enfrentamento. Né? Então, umas frases de alerta: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais tanto sofrimento, eu sou um perdedor, eles falam, eu sou um loser, né? E um peso para os outros, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, essas crianças, esses adolescentes começam a verbalizar frases desse jeito. E quais seriam esses fatores protetores, né? Essa resiliência. Resiliência, hoje a gente tem trabalhos que demonstram que cada um tem uma capacidade de enfrentar as adversidades e transformar esses problemas, essas adversidades, em, quem sabe, uma construção até de uma personalidade saudável. Então, senso de valor pessoal, reforçar muito, né, essa questão da autoimagem, da autoestima dos jovens, principalmente as meninas, no caso, anorexia, bulimia, transtornos alimentares, esses transtornos ansiosos, tem muito a ver com, muitas vezes, padrões estabelecidos socialmente, padrões muitas vezes estabelecidos dentro da família, né? Às vezes você vê, por exemplo, eu tive um caso grave de uma moça com anorexia, que ela falava em se matar, felizmente não se matou, hoje está se formando em medicina, né? Mas assim, na adolescência ela teve graves problemas porque a mãe, uma médica conceituada, dermatologista, falava que ela estava ficando gorda, etc. Tal, então, gerava uma cobrança. Não estou dizendo que essa mãe é uma bruxa, mas ela fazia uma cobrança excessiva sobre essa menina e isso teve um impacto bastante deletério, né? Abertura para experiências e soluções, né? Isso também no grupo de amigos. Eu vejo que a escola aqui, o Sagrado, proporciona muito esse tipo de enriquecimento, de experiências novas com os alunos. Eu até comentei com elas, antes de falar aqui com vocês, que os alunos do 7º ao 9º ano, né, do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, me deixaram profundamente emocionado, porque eles fizeram, no final, perguntas e mais perguntas, todas inteligentíssimas, e assim, de uma sensibilidade, alguns buscando efetivamente uma ajuda, uma solução,
Isso mostrando o quanto essa assertividade tem a ver com vocês e com o papel também da escola, que estão no caminho certo. Mas a gente sempre pode, logicamente, melhorar, a gente sempre pode lapidar, né? Senso de propósito com a sua própria vida, né? As pessoas precisam ter um objetivo, um ideal, de ajudar o próximo. Hoje a gente vive numa era de muito individualismo, sociedade consumista, o ter. Então quem tem o celular mais avançado, quem tem isso, quem tem aquilo. E muitas crianças às vezes não encontram, é claro, a felicidade no bem material. Essa felicidade é uma felicidade efêmera, né? Então a gente precisa também abranger o universo dos nossos filhos. E habilidade para a comunicação, que é importante para que elas exponham efetivamente o que elas estão sentindo. O papel da espiritualidade, a fé, ela protege efetivamente contra o suicídio. Isso a gente tem muitas evidências. Importante o indivíduo ter um sistema de crenças estruturado em prol da vida, estabelecimento de uma rede de apoio e forças de coesão, de integração grupais, né? Então eu tenho uma filha pequena que estuda aqui e a gente percebe esse comprometimento da escola com isso. Mais tarde que a gente vai pensar em Enem, faculdade, etc., as pessoas atropelam muito isso e os valores que uma instituição precisa passar no sentido de ajudar os pais, né? Claro, é um complemento, é muito mais importante no meu modo de ver, né? Agora, a gente sabe que tem religiões que, infelizmente, têm alguns preconceitos, né? Será que é loucura? Tem cura, né? Meu filho tem um problema, né? Não é vergonha, todos nós temos problemas, né? Vocês conhecem muito bem o Michael Phelps, né? Aquele nadador. O Michael Phelps, ele teve um sucesso na última Olimpíada, ganhou não sei nem quantas medalhas, mas é um monstro da natação. Mas esse rapaz ficou fora da natação, ele era dependente de maconha, de álcool, e ele teve um prejuízo na carreira, perdeu patrocinadores, e conseguiu dar a volta por cima com ajuda profissional. Então, sempre há uma luz no túnel. A prevenção não é assim tão difícil, tá? Embora seja um assunto, como eu já disse, complexo, mas não é tão difícil. E a prevenção por meio de estratégias, né? Problema de saúde pública, aí não depende de vocês, depende de políticas governamentais, né? Capacitação de equipe de saúde para que médicos não psiquiatras detectem riscos de suicídio, coisa que eles não sabem fazer hoje. Isso diminuiria, sem dúvida alguma, as taxas de suicídio, né? Na comunidade, educação e conscientização, treinar educadores, incentivar igrejas também, controle dos meios e acessos a eles, inclusive treinamento de bombeiros, policiais, instruções para a mídia e não proibição, e incentivo ao CVV, que faz um trabalho muito bonito. Esse daqui ganhou uma campanha publicitária lá em Cannes, né? Por quê? Porque a Coreia do Sul era um dos países com maior taxa de suicídio do mundo, né? E os jovens vinham para essa ponte aqui, Mapo, né? Se jogar. Então o governo da Coreia do Sul pensou em fechar a ponte, pensou em levantar um muro, e daí eles consultaram especialistas do assunto lá da Coreia. E a Samsung fez uma campanha, ela colocou aqui sensores, então os transeuntes passavam aqui, acendia a luz e com frases de impacto para o jovem, né? Então, frases tipo assim, procure o seu melhor amigo hoje, que você tem saudades, há um horizonte, o melhor está por acontecer na sua vida. Isso, por incrível que pareça, algo tão simplório, diminuiu a taxa de suicídio em 85%, mostrando que, assim, algumas questões simples, né, muito importantes. Há esses meios todos que podem ajudar, sem dúvida alguma, a disseminação dessas informações acaba sendo muito importante. Essa é a cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina, esse número 141,
ele vai ser alterado para 188 até o final do ano, que vai ser uma ligação gratuita 24 horas por dia, para pessoas que são treinadas pela CVV, são voluntários e são pessoas preparadas para ouvir uma pessoa angustiada que esteja pensando em se matar. E isso é um trabalho que efetivamente tem resultados práticos. Antes era só por telefone, agora eles também estão instituindo via chat, né? Porque os adolescentes gostam, telefone para eles é coisa do arco da velha, né? Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 18 meses que foi introduzido, né, esse sistema pela internet, teve um aumento de 107%, mostrando que eles procuram, sim, sem dúvida alguma, ajuda, né? O suicídio, ele é algo que está entre nós, que é percebido, que é sentido, que é pensado, que nos impacta, mas que não é falado, olhado, cuidado. É preciso que toda a sociedade rompa esse silêncio. E agora um vídeo também super curto. Olá, da ABP. Bem-vindo ao canal da Psiquiatria. Educação de qualidade para a população. Bom, nós vamos entrevistar a Alexandrina Meleiro. A Alexandrina Meleiro é médica psiquiatra, doutora em medicina pela USP, especialista na área de suicídio, e nós temos algo hoje que é muito importante para ela poder nos ajudar. O que é que um pai, uma mãe deve fazer quando ouvir o filho falar em suicídio? Isso é excelente, porque se o pai ou a mãe já percebeu que o filho está falando em suicídio, significa que ele já notou alterações de comportamento, já modificou a frequência na escola, no trabalho, com os amigos. Um monte de alterações começa a ter no adolescente quando ele começa a pensar em suicídio. Pode estar entristecido, pode estar dependente de drogas, pode estar se sentindo abusado por colegas por bullying e outras coisas mais podem acontecer. Então é fundamental que pai e mãe estejam atentos a mudanças de comportamento. Quando observar, sem preconceito nenhum, procure um psiquiatra. Ele fará o diagnóstico. Se essa criança ou adolescente tem depressão, está com algum distúrbio que deve ser orientado, e principalmente abuso de drogas. Isto é importantíssimo no caso de suicídio. No caso, Alexandrina, se uma pessoa fala em suicídio, a gente deve esconder isso, deve não falar sobre esse assunto, ou deve esgotar esse assunto com a pessoa? Importante, porque todos têm a impressão de que falar de suicídio vai incentivar a pessoa a praticar o suicídio. Não. As pessoas vão se sentir confortáveis ao poder falar, verbalizar tudo aquilo que ela está pensando e não tem coragem de fato de dividir com alguém. Ao dividir, ela vai se tranquilizar e muitas vezes a gente consegue não mobilizá-la mais para este ato tão pesado. E aí ela vai partilhar conosco o que ela está sentindo e também nós vamos poder ajudá-la, orientá-la e, sem dúvida, o psiquiatra vai fazer parte desta orientação. Então, suicídio é emergência médica? Sem dúvida nenhuma. Suicídio é uma urgência médica. Todos os médicos de qualquer especialidade têm que estar alerta a isso. Não é só o psiquiatra, todos podem, a qualquer momento da vida, estar diante de uma pessoa, um paciente jovem, idoso, homem, mulher, com risco de suicídio. Esteja atento. Muito obrigado, Alexandrina, muito obrigado. Então, a Alexandrina, né, ela diz, é uma morte evitável, é como tomar uma vacina ou diminuir o sal. É possível buscar tratamento antes de chegar a uma consequência tão desastrosa. Então, nós estamos aqui por conta do Setembro Amarelo. Tem vários locais importantes do país que foram iluminados de amarelo no último dia 10 de setembro. Essa campanha, felizmente, pegou. E tem as questões do luto, né? Sentimento de luto coletivo que ocorreu recentemente aqui. Mortes trágicas de jovem, com todo o potencial de vida pela frente, acabam causando uma consternação e um sofrimento coletivos, né? Hoje a família Sagrado Coração de Jesus, em seus 80 anos, está toda em sofrimento. Mortes não naturais e prematuras são mais difíceis de serem aceitas. Que pai imagina perder o seu filho?
Quando pensamos em nossa morte, pensamos principalmente na tenra idade, como um desfecho natural e de longo prazo dentro de um curso normal de envelhecimento. Então, a morte é mais próxima de uma pessoa que tem 80 anos do que de uma criança, etc., né? Há maneiras mais adequadas de se falar sobre uma morte trágica, não há fórmulas, mas há sempre a empatia, a compaixão e a solidariedade que podem unir a todos e amenizar o sofrimento coletivo. A morte em si é rápida, mas a elaboração do luto e a compreensão do que ocorreu é lenta e gradual. O importante nessas horas é o acolhimento, o diálogo aberto com familiares, amigos, professores. É importante que todos exponham seus sentimentos íntimos a respeito do assunto. E é isso que me emocionou na conversa que eu tive com os alunos do 7º ano ao 3º do ensino médio, que eles conseguiram se posicionar muito bem sobre um tema extremamente complexo. A comunidade sagrada do Coração de Jesus pode e deve sair mais fortalecida ainda desse luto coletivo. E que significado isso tem individualmente para cada um de vocês que hoje está aqui? É uma oportunidade também de chorarmos através desse luto coletivo as nossas próprias perdas e dores passadas e nos tornarmos cada vez mais fortalecidos em nossa existência através da ressignificação de nossas experiências de vida. Agora aqui, citando Buda, nossa serenidade não depende das situações, mas de nossa reação diante delas. Portanto, ao intervirmos no aqui e agora, torna-se possível provocar mudanças em nosso futuro. Aqui o Aaron Beck, né, que foi uma pessoa extremamente brilhante na parte de terapia cognitiva, inclusive, as crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, determinam o modo como nos sentimos. O que e como as pessoas pensam afeta profundamente seu bem-estar emocional. E por último, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 30. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Então, considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, né? Mostrando o quanto é importante a gente passar para as nossas crianças, para os nossos filhos, uma perspectiva de termos, assim, um mundo sem tanta ansiedade, sem tanta cobrança, sem tanta pressão, querendo controlar algumas variáveis que muitas vezes eles ainda não têm uma estrutura, uma maturidade para controlar e que eles precisam nos ter ao lado deles em toda a existência. Tá bom? Basicamente eram essas a mensagem. Para quem quiser alguma literatura a respeito, sofrimentos, né, do jovem Werther, né, São Bernardo Graciliano Ramos, e aqui do Dostoiévski, também um livro bastante interessante. Tem a cartilha de suicídio da ABP, do Conselho Federal de Medicina, que vocês podem fazer o download diretamente no site da ABP e do Conselho Federal de Medicina. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Depois, quem quiser eventualmente me mandar algum e-mail, né, eu tenho um site também, que é www.psiquiatriadamulher.com.br. Então, alguém que quiser depois ter algum contato comigo, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado.
Professor, gostaria muito de agradecer a sua presença. Acho que a palestra foi realmente muito esclarecedora. Espero que todos aqui tenham gostado. E nós estamos agora, então, abrindo para as perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou andar com o microfone. Se alguém quiser... Vamos começar por aqui, por baixo. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu nome qual que é? Carolina. Carolina. Por gentileza, eu fiquei em dúvida em relação ao uso do medicamento corticoide. Durante uma criança que utilizou para tratamento de asma durante os anos iniciais, ele pode ter depressão futura ou acontece quando ele está usando o medicamento? Desencadeia ao longo da vida ou não? Só quando usa? Não, é mais durante o uso do medicamento. Pode ficar tranquila, tá? O que a gente tem é alguns trabalhos mostrando que o estresse crônico na gestação, ele pode levar a alterações em alguns receptores de glicocorticoides no sistema nervoso central e predispor mais tarde as crianças a quadros, por exemplo, de depressão. Mas aí é o cortisol endógeno e não exógeno. Em doses seguras, o risco é durante o uso, tá bom? Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar sobre a série, que realmente foi uma controvérsia. Eu ouvi muitas pessoas falando que a gente deveria estimular os adolescentes a assistirem, mas ao mesmo tempo uma controvérsia que era uma forma de, se ele não tinha pensado como fazer, o que ele poderia fazer. Então eu queria escutar um pouquinho mais sobre você falou de positivamente assistir a série com os nossos adolescentes, né? Sim, essa série ela causou, né, 13 Reasons Why, né, ela causou uma grande celeuma, uma situação conflitante, sem dúvida alguma, em todo o mundo. Mas assim, os autores, eles tiveram as melhores intenções possíveis e eles estão de acordo com... Eles pegaram consultores que, na realidade, foram da Organização Mundial de Saúde. E na Organização Mundial de Saúde a gente tem alguns profissionais que fazem essas campanhas de prevenção do suicídio. Como aqui no Brasil a gente tem a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e o Conselho Federal de Medicina. E os resultados pós-série foram extremamente positivos na prevenção do suicídio, contrariando as opiniões de alguns médicos ou psicólogos que desceram a lenha nessa série. O importante numa série dessa é o pai assistir ao lado do filho e não deixar o filho assisti-la sozinho, né? Eu acho que a família toda, o pai, a mãe e a criança, é importante que assista para que, de alguma forma, promova uma reflexão. Nesses casos é muito positivo o impacto da série, tá? Então, assim, os autores eles foram muito cuidadosos em procurar profissionais extremamente qualificados da Organização Mundial de Saúde. Então não foi uma coisa assim feita por leigos, não. Eles tiveram uma consultoria muito importante. De nada. Boa noite, doutor. Tudo bem? No caso de qual que é? Eu sou Paulo. Paulo. Uma criança que perdeu um dos pais precocemente. Ela deve ter um acompanhamento mais específico sobre isso? Ou ela corre um risco maior de suicídio ou não? Aí vai depender muito do perfil individual da criança. Eu acho que o importante é trabalhar bem esse luto, né? Eu recomendaria um trabalho não focando em si a questão do suicídio, mas sim a reconstrução dessa criança em termos psíquicos e emocionais perante uma situação de perda muito dolorosa, né? Então eu acho que é mais para prevenir um quadro futuro de depressão ou de ansiedade, que não necessariamente vai levar ao suicídio, do que qualquer outra questão, tá certo? E até para que ela elabore esse luto de uma forma saudável, né? Para que o luto não se transforme no que nós denominamos de luto patológico, que muitas vezes o luto patológico acaba sendo muito difícil mais tarde em termos de consequências para o indivíduo. Pois não? Boa noite, doutor. Meu nome é Leandro. A pergunta é sobre bullying.
O senhor mencionou bullying, é um dos temas principais da série. O senhor mencionou também que nos Estados Unidos é maior do que aqui, com certeza. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa certeza. O que nos dá essa certeza? O quão é importante o bullying? Como identificar o bullying na escola? E quais são os fatores que as escolas podem fazer para evitar o bullying, para tratar quem está sofrendo disso? Então, na realidade, assim, o bullying no Brasil existe, como eu disse. Agora, ele tem uma frequência menor, segundo algumas pesquisas, tá? Tanto americanas quanto no Brasil. Agora, o bullying ele deve ser visto de uma forma coletiva, logicamente, tendo depois um auxílio individual, e não só do ponto de vista da criança agredida, e sim também do agressor. É importante que o agressor, que muitas vezes é esquecido, é mal visto, é excluído, expulso, sei lá o quê, que o agressor também tenha a oportunidade de ser tratado, porque esse agressor, muitas vezes, ele também pode ter sequelas bastante significativas. E hoje o bullying é feito de diversas formas, principalmente pela rede social, né? A gente sabe, vocês que são pais, com certeza, as redes sociais hoje são a forma mais escrachada de ter bullying. Agora é conversando, dialogando, sem dúvida alguma fazendo alguns trabalhos coletivos com os alunos a respeito, mas não vendo só o impacto na criança que foi efetivamente vítima, na vítima, e sim também no agressor, porque senão você não vai ter sucesso em nenhuma campanha de, entre aspas, tratamento do bullying, tá? Então é importante que você veja isso de forma extremamente coletiva, e que os casos que já estão, por exemplo, consolidados com depressão, transtornos de ansiedade, que são casos de vulnerabilidade maior ao suicídio, decorrente desses abusos, do bullying, que esses casos sejam urgentemente encaminhados para um especialista. Oi. Boa noite, doutora. Eu sou Tatiana e sou psicóloga clínica e atendo muitos casos de ideação suicida, então isso está muito recorrente, não só na minha vida profissional, mas tenho sido convidada para dar palestras, para discutir, né, principalmente nessa questão do Setembro Amarelo, e tenho feito isso por uma questão social. Eu já vou adiantar que minha filha não estuda nesse colégio, eu tenho colegas que moram no mesmo prédio que eu e me convidaram porque sabem que é um tema que desperta muito meu interesse, é um tema que eu estudo há muitos anos, porque tenho pacientes assim no meu consultório. E confesso que eu tenho várias perguntas para a gente trazer para a discussão, mas sei que não vai ter tempo. E aí uma das coisas que eu fiquei pensando por que o nome do psicólogo não foi tão enfatizado, né? Porque é da nossa profissão mesmo acolher tamanha angústia, acolher tamanho sofrimento. Então, quando o colega falou do bullying, eu tenho 6 casos no meu consultório que, para mim, é muito alto. Eu nunca tive esse número. De 2 anos para cá, eu nunca atendi tantos pacientes assim. Não crianças, né, como acho que é o caso de estar aqui. Eu tenho jovens, adultos e saindo da adolescência, entre 17 e 19, entrando na fase adulta. Então, eu fiquei pensando, por que não a gente falar da própria psicologia, que também é uma forma de conseguir acolher esses jovens, né? Como o senhor mesmo falou, né, quando deu o exemplo do Fernando Cardoso lá, né, cada um na sua área, eu fico pensando, e todo mundo junto é que vai conseguir, na minha concepção, vai conseguir reverter essa situação. Eu falo porque eu sei o quanto eu preciso convencer tanto o paciente quanto esses pais a levarem ao psiquiatra, porque acontece mesmo essa coisa do estigma, de que ele não é louco, não vai tomar remédio porque ele vai ficar meio... tomou remédio, o médico deu, ele ficou meio aéreo, acho melhor não tomar. Então, assim, eu faço todo um trabalho mesmo de conscientização da importância da medicação, mas desse trabalho em conjunto multidisciplinar,
porque acho que para conter um sujeito que tem tamanha particularidade, precisa ter mesmo um número de profissionais envolvidos. Então, é a escola, é o psiquiatra, é o psicólogo, é um monte de gente mesmo que tem que estar envolvido nesse assunto. Então, pensando na pergunta do colega lá anterior, o bullying no meu consultório é o que mais aparece. Eles não vão contar para vocês. Eles não vão contar, porque talvez eles não encontrem esse espaço nem de procurar a professora, nem de procurar a mãe. Eles sentem vergonha, sabe? Eles não sabem como colocar isso para fora. Eu acho que é muito de um sofrimento que já é anterior a isso. E, na minha concepção, o que eu venho discutindo de suicídio e o que me interessa é muito de alertar os pais, que eu acho que é fundamental, por isso que estou aqui como mãe. Eu sou mãe de uma filha de 13 anos e eu sei o que é essa fase da vida para eles. Então, assim, lidar com a frustração para eles nesse momento é uma frustração assim, eu gosto do menino e a menina não gosta de mim. Sabe? E ninguém sabe disso. A menina não sabe, ele não sabe, a mãe não sabe, o pai não sabe, a professora não sabe, ninguém sabe. É uma questão que é um conflito interno. Ele precisa elaborar isso. Então, como se aproximar dessas crianças e desses adolescentes? Na minha concepção, só tem um jeito, que é o que eu acho que o doutor deixou muito claro. Eu acho que é aceitar que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Parte deste princípio. Aceitar um diagnóstico é o caminho mais fácil para a gente conseguir ajuda. A gente ajuda eles a aceitarem também quando a gente faz isso. Então, eu sei porque tenho muitas dificuldades com os pais em questão de aceitação. Não é porque eles não querem. É porque é todo um processo mesmo para entender o que é um diagnóstico psiquiátrico. É complexo. Então, acho que precisa mesmo essa conversa. Eu fiquei pensando, uma pena, porque é tão difícil lotar um lugar assim para um assunto tão difícil. E uma pena que a gente não fez essas discussões mesmo, de pensar o que vocês estão pensando, ainda mais frente ao que aconteceu no colégio, que realmente é impactante. Eu que convivo com eles no meu consultório a cada dia, é muito difícil. Mas penso que é nosso papel e nosso trabalho fazer isso. Então, não sei se foi mais um desabafo, se foi uma pergunta, mas queria registrar a importância do meu trabalho e da própria psicologia, que não pode ficar de lado, ela não pode não ser dita, não ser valorizada, porque na minha concepção, eu costumo dizer para o psiquiatra que trabalha comigo, ele vai aí uma vez por mês, mas no meu consultório está toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. Agora, eu agradeço o seu depoimento, mas assim, com todo o respeito, isso que você falou não é verdade, porque eu coordeno há 20 anos no HC, no Hospital das Clínicas, um projeto que se chama Programa de Saúde Mental da Mulher. E mais do que ninguém, eu trabalho em equipe multidisciplinar lá, com várias psicólogas, que inclusive, depois dos estágios, me relatam o quanto elas evoluíram como profissional para poder avaliar situações de gravidade. Então, em nenhum momento aqui, o papel do psicólogo foi renegado ou minimizado. Então, isso eu queria deixar bem claro, porque você fez uma leitura, com todo o respeito, completamente errônea. Então, assim, o papel do psicólogo é essencial. Inclusive, eu sou casado com uma psicóloga. Então, assim, é fundamental. Agora, o entrosamento entre psicólogo e psiquiatra também é essencial. Agora, nesse caso, a escola aqui, o Sagrado, tem sim uma grande preocupação nas questões. Agora, a escola ela vem conseguindo dentro do que é possível, dos seus limites. Pois não. Com licença, doutor Joel, aproveitando o gancho só do bullying, por favor, a escola vem realizando um trabalho já bem intenso com relação a esse tema em especial. O ano passado e este ano, não só com os alunos, mas com os docentes, inclusive os pais, receberam uma cartilha muito bem elaborada, em conformidade com a Lei 13.185, que traz orientações para os pais, para os educadores, para as crianças, encorajando, inclusive, as crianças a buscar ajuda junto às famílias, aos seus professores, aos seus pares,
Então, estamos todos aqui muito engajados nessa causa, com campanhas de conscientização. Inclusive, se você observar no pátio do colégio, as crianças têm feito atividades voltadas com assuntos relacionados a esse tema. Então, esse assunto está bem em conformidade com o tema aqui no colégio, tanto com as atividades da rotina do dia a dia, como transversal às atividades pedagógicas. Obrigada. Tá, obrigado. Alguém? Doutor Joel, boa noite. Aqui. Desculpa. Aqui. Aqui, eu tô cego. Você tá então, aí. Qual o seu nome, por favor? É Mônica. Mônica. Então, os adolescentes de hoje tiveram uma adolescência totalmente diferente da nossa geração. Então, assim, eu tenho dificuldade com esse mundo dos jogos violentos, animes, mangás, o meu filho gosta. Aí umas coisas eu deixo, outras coisas eu pergunto para outras mães. A gente está totalmente perdido em relação ao que eles têm trazido, né? E, para mim, é muita violência, é muito soca. E a gente põe um limite, mas eu fico pensando até quanto isso pode mudar na estrutura emocional deles, né? Criar filhos na sociedade atual, principalmente com o nosso chip, é uma missão árdua, né? Você é bem jovem, mas da minha época até agora, a sociedade ela teve uma metamorfose bastante significativa. Pai e mãe, na realidade, vai aprendendo também, humildemente, com seus próprios erros, né? A gente não é perfeito, ninguém nasce sabendo. Agora, é importante a gente fazer o melhor possível sempre para ajudar os nossos filhos, né? Procurando, como eu frisei muito aqui na aula, uma orientação psicológica, uma avaliação médica de um psiquiatra, porque isso acaba sendo essencial. O que os pais não podem fazer é simplesmente ignorar, minimizar as queixas, né? Porque, infelizmente, em todas as áreas profissionais, né? Na educação, na medicina, tem os bons e os maus profissionais, né? Porque tem gente que fala que tem experiência, mas na hora H que se vê perante um caso desse, não toma a atitude que tinha que se tomar. Pessoa falar é uma coisa, ter experiência, ter conhecimento, ter vivência é outra. Então, eu acho que a gente precisa tentar, sempre que possível, é claro, buscar uma ajuda profissional, de psicólogos, psiquiatras, os professores, os coordenadores aqui do Sagrado. E eu estou fazendo esse trabalho aqui voluntário, tá certo? Eu faço esse trabalho com o máximo carinho. Ninguém está me pagando nada para eu vir aqui hoje falar com vocês, mas eu faço esse trabalho com muito carinho, com muito amor. Por quê? Porque eu vejo muito trabalho e muita boa-fé das irmãs, das professoras, das coordenadoras, né? Conversando com a Adriana, com a Elizabeth, com a Sandra, sabe? Então, a gente tem uma escola comprometida em cima disso, né? Eu li alguns comentários no Facebook, meio que as pessoas... vai ter agora essa palestra porque aconteceu essa situação. Então, eu fiz questão de falar que havia já esse projeto antes do acontecimento dessa situação extremamente triste e dolorosa do menino Mateus, né? Então, assim, é uma escola comprometida. Quem vive a realidade aqui sabe do que eu falo. Perfeição não existe. Não existe nas nossas famílias, não existe nas nossas escolas. Ninguém é Deus, ninguém é onipotente. Tá? A gente tem que ter humildade para reconhecer que fazemos o melhor possível, com profissionalismo, com atenção, com amor, com carinho, mas ninguém vai conseguir rastrear 100% todos os pacientes que têm risco de suicídio, por mais gabaritado que seja. Essa é a realidade. Então, é uma área extremamente desafiante, mas esse é um passo inicial que a gente está dando hoje aqui para vocês, para ajudá-los.
e principalmente para ter informações corretas e sérias, né, da psicologia e da psiquiatria, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Seu nome qual que é? Oi, boa noite. Meu nome é Marlene, eu não pertenço à comunidade, eu sou orientadora de carreira e trabalho com jovens de ensino médio. Eu só queria endossar a questão dessa seriedade que o senhor coloca, porque dentro dos jovens que eu atendo, eu percebo situações que às vezes faz com que, assim, olha, isso que você está falando é muito sério, fale com os seus pais. Caso você não fale, eu, por compromisso profissional, que meu foco é outro, eu terei que compartilhar isso. Então, o que eu estou querendo colocar? A questão da seriedade de todos os profissionais com que os seus filhos e os nossos, porque eu também sou mãe de 2, que a gente tenha. Então, eu endosso. Agora, o que eu sinto? As pessoas têm medo. Eu sou psicóloga de formação, só que eu nunca atuei em área clínica, eu vim do mundo de organização. As pessoas têm medo de falar. Então, parabéns à escola, porque é dolorido, né? Me emocionam, não é simples. A questão é, como é que a gente sensibiliza? Porque cada um está com essa responsabilidade aqui. Eu estou me sentindo desse jeito. Então, assim, eu penso, o senhor, pela instituição que o senhor representa, como é que esse assunto ganha forma? E uma segunda questão é, como é que a gente aborda? Porque eu imagino as pessoas e as crianças que convivem com este garoto e com esta família. Como é que as pessoas lidam com isso? Porque também tem essa questão, tem o depois. Porque isso, infelizmente, já aconteceu. Mas como é que é o depois? E eu acho que isso também é um aspecto importante para apoiar todo mundo que está aqui, que de alguma forma, direto ou indiretamente, lidou com essa situação. Muito obrigado, viu, pelas suas palavras, em primeiro lugar. É uma questão muito importante, realmente, você poder, de alguma forma, dar um suporte para essas crianças, né? Porque eu até me surpreendi bastante. Quando que foi que eu vim aqui falar com as crianças? Semana passada, né? Porque eu pensei, puxa, tem que ter uma linguagem, logicamente, de criança, de jovem, para cativá-los sobre um tema extremamente doloroso, difícil, complexo, ainda mais para a idade deles, né? Então eu acho que eles vão ficar inibidos no final de fazer algumas perguntas, né? E para minha surpresa, contrariando as minhas expectativas, eles vieram depois e ficaram aqui até 12:30, porque eu tinha até compromissos, fiquei com eles aqui. E começaram a falar, algumas crianças chorando, dizendo que em casa elas contaram para os pais que estavam, por exemplo, se cortando. O pai daí diz que de uma delas, são relatos reais, tá? O pai olhou, esse cortinho aí você está querendo chamar atenção, entendeu? Daí a menina ainda falou para ele, puxa, mas eu queria ir numa psicóloga, né? Pai, depois eu vejo, entendeu? Então, tem algumas situações que, infelizmente, às vezes os pais, e aqui não trata de culpar os pais, mas os pais ainda ignoram muito que os filhos deles podem estar sofrendo de algum distúrbio mental, né? De alguma doença mental, e acham que aquilo é típico da adolescência, e muitas vezes isso é endossado, como eu citei algumas vezes na aula, por alguns profissionais, infelizmente, despreparados com essa questão. Então, não existe fórmula para nós falarmos sobre esse assunto, mas inicialmente com uma postura acolhedora, empática, mostrando que você está ali em primeiro lugar para ouvir a criança, o adolescente, sem recriminá-lo, sem confrontá-lo, sem desqualificá-lo, já é um bom começo. E a partir do momento que você detecta algumas atitudes, alguns pensamentos, como esses que eu falei na aula, no filho, é importante não negar e não subestimar
e procurar uma ajuda de uma psicóloga competente, que com certeza depois vai encaminhar para um psiquiatra. E se essa criança estiver nitidamente com um quadro já instalado de ansiedade e depressão, que vá diretamente passar por uma avaliação profissional. Agora, o Sagrado, pelo que eu soube, eles têm feito alguns grupos, né, com esses jovens, já vieram também outros profissionais, para, dentro das possibilidades da escola, ter, assim, um alcance a essas dúvidas, a essas angústias que elas têm. Mas, em alguns casos, é importante você ver que há vulnerabilidades diferentes, né? Então, a gente tem que tratar coletivamente, né? E isso tem um limite e, de alguma forma, fazer com que esse coletivo encoraje algumas crianças, como essas que vieram, porque não foi só uma que veio e me relatou isso. Várias crianças vieram e relataram. Eu até coloquei lá o meu e-mail para os pais me procurarem, para eu conversar com eles, sem consulta, voluntariamente, entendeu? Porque eu gostaria de conversar com esses pais e ver o motivo de algumas atitudes que eles tomam. E repito, aqui não no sentido de confrontá-los, recriminá-los, desqualificá-los no papel de pai e mãe, e sim no sentido de acolhê-los e ajudá-los, logicamente, dentro do que eu posso como profissional. Me desculpem, não vou colocar ninguém para fora não, mas a hora já vai avançada. Eu sei que o assunto é muito importante, nós poderíamos ficar aqui conversando por muito tempo, mas eu, em primeiro lugar, quero agradecer de coração a todos vocês que aceitaram essa oportunidade de tão importante que é este assunto. Como disse alguém aqui, todas as áreas são muito importantes, uma complementa a outra, com certeza. E agradecemos a presença especialmente do Dr. Joel, que graciosamente também se dispôs a nos ajudar. Tivemos momento com psicóloga também aqui, conversando com os nossos colaboradores diretos, aí os professores, coordenação, com os próprios alunos. Então, as áreas estão envolvidas e isso é muito importante. O Dr. Joel também se dispõe, se alguns de vocês ainda quiserem se aproximar dele e conversar um pouquinho, mas nós vamos dando por encerrado esse momento, né? Também já deixando um convite aberto, próximas oportunidades nós teremos de voltar a nos encontrar e continuarmos tratando desse e de outros assuntos. A irmã Conceição também deixa aqui o abraço caloroso dela. Ela está unida a toda a comunidade a este evento de hoje, mas está num tempo de retiro e rezando por cada um de nós. Então, mais uma vez, Dr. Joel, muito obrigada. E uma boa noite, um bom descanso para todos. Você já fica à vontade, viu? E enquanto vocês se levantam, mais alguns ainda sentadinhos, eu quero aproveitar para dizer que quando o Dr. Joel coloca o seu e-mail, se disponibiliza dessa forma, é real. É um médico com uma agenda lotada e que sempre que nós fazemos contato com ele, vocês não imaginam a gentileza, a cordialidade com que ele sempre nos recebe e faz tudo com imenso carinho. Dr. Joel, muito obrigada. Todos aqui sairão hoje mexidos, positivamente mexidos, porque falar sobre saúde mental é para quem gosta de gente. E nós gostamos de gente. Vocês gostam de gente. Então venham sempre às palestras do Sagrado. Em breve realizaremos outras. Vocês estão convidados. Queremos ver vocês aqui. E esta é uma singela lembrança pelo seu trabalho nesse momento doloroso, bastante doloroso da nossa escola. Muito obrigada, queridos, boa noite. Vão com Deus para suas casas, ver seus queridos, tá bom?